A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 8. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre pessoas e pessoas, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendência nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Qual foi o lugar que o Senhor escolheu para que as pessoas fossem para ouvirem a sentença de Deus, a lei de Deus, o julgamento de Deus? Jerusalém, Siló. Siló foi o lugar onde a tenda ficou, e depois a tenda da congregação foi para o templo que Salomão construiu, que Davi recebeu a planta do Senhor, onde foi colocada a caixa que tinha as tábuas dos mandamentos de Deus. Ali era o lugar que o Senhor escolheu para colocar o seu nome, a sua glória, a sua presença. E os sacerdotes e os sumos sacerdotes representavam Deus naquele lugar. E aqui o Senhor está orientando que todo judeu deveria procurar este lugar para ter a sua decisão final com respeito àquela situação, com respeito àquela demanda. E agora? Como é que nós vamos fazer? Nem o templo existe mais. O tabernáculo não existe mais. Eu não sou nem judeu. Como é que eu vou lá em Jerusalém obedecer essa ordenança de Deus? O Senhor diz na sua palavra que hoje ele se tornou o sumo sacerdote. Então, quando Cristo ele morreu na cruz, o Senhor Jesus, e ressuscitou, ele se tornou o sumo sacerdote. Terminou o sumo sacerdócio terreno. Acabou. Mas e os sacerdotes não eram a tribo de Levi que servia lá no templo? Do povo judeu, uma tribo escolhida? Pois é. Agora que ele se tornou o sumo sacerdote, ele diz na sua palavra que todo aquele que crê e recebe ele dentro de si se torna um sacerdote. Alguém que serve na sua casa, no seu santuário, que é a igreja, que não é o templo físico, que não é uma religião, é todo o povo de Deus. Então hoje nós somos esses sacerdotes. E o Senhor, ele é o sumo sacerdote. E nós não necessitamos ir a algum lugar físico, como o templo em Jerusalém, a tenda em Siló, ou algum templo religioso. Não. Porque hoje, além de nós sermos os sacerdotes, e ele é o sumo sacerdote, nós somos o templo espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. E dentro de mim habita o sumo sacerdote. Aonde é que o Senhor quer que eu vá, então? Ele quer que eu vá onde ele está. Onde é que o Senhor está? Ele está dentro do meu espírito, porque eu criei e recebi o Senhor. E ele está dentro do teu espírito, se você creu e recebeu o Senhor. Então o sumo sacerdote está no templo, que é o nosso corpo, dentro do nosso espírito humano, se nós já cremos e recebemos ele. Agora nós, como sacerdotes do Senhor, há toda uma situação na tribo de Levi. Uns que carregavam as madeiras, outros que carregavam as cortinas, outros que carregavam só as coisas santas, o altar, a mesa de ouro, a arca que transportavam, outros que sacrificavam, outros que faziam intercessão. Então nós, como sacerdotes, nós devemos saber qual é a nossa situação, qual é a nossa posição diante de Deus. E nós precisamos buscar a comunhão com os outros sacerdotes, com os outros irmãos, para que Ele nos ajude naquilo que nos falta. Isso é mútuo, buscar no outro aquilo que é necessário para ele prosseguir no serviço sacerdotal. Aonde o Senhor, ele é o sumo sacerdote dentro de nós. Nós somos a casa de Deus. E nós, como sacerdotes, a coisa mais importante não são as coisas que fazemos,
mas é conhecer a lei de Deus, os estatutos de Deus, a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. Isso é o mais importante daqueles que servem na casa de Deus. Por isso que todos nós precisamos examinar as Escrituras todos os dias. Aqueles que todos os dias estão comendo, lendo a palavra, orando a palavra de Deus, falando com o Senhor, quando surge uma situação, o sumo sacerdote dentro de nós nos dá uma direção clara. É por aqui o caminho, não faça isso, não faça aquilo. Porque ele vive em nós, ele é vivo. E virás aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. Então, quando nós temos comunhão uns com os outros, e nós compartilhamos uns com os outros as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, os nossos problemas, com certeza, se aquele que nós estamos conversando, tendo comunhão, como nós já dissemos, ele é um animal limpo, que tem o casco fendido, que rumina a palavra de Deus, ele vai ter comunhão conosco, que vai nos mostrar, olha, a palavra de Deus diz assim, 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 está aqui, está ali. Vai nos ajudar muito a tomarmos a nossa decisão diante da demanda. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem. Então, se nós somos pessoas sábias, nós não vamos cometer os erros que os outros já cometeram, mas nós vamos ouvir o conselho, a comunhão. Mas quem é que dá a decisão? É o sumo sacerdote, é o Senhor Jesus dentro de nós. O Senhor Jesus disse, a ninguém mais vocês vão chamar de guia, de pastor, de mestre, porque eu sou o vosso guia, o vosso pastor, o vosso mestre. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem farás, da palavra que te anunciarem te não desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que palavra é essa que eles estão falando? Não é a deles mesmos, dos sacerdotes, do juiz. É a palavra de Deus que eles estão falando por Deus. Por isso que todos nós precisamos ler a palavra de Deus, porque quando a gente ouve, nós sabemos, realmente, é assim que está na palavra de Deus. Agora, se nós não conhecemos a palavra de Deus, as pessoas falam qualquer coisa, você acha que é de Deus, e você vai ser enganado. E esses que nós vamos ter comunhão, tem que ser como o Senhor já falou agora há pouco. Não pode ser juízes que aceitam suborno, presentes, exaltações. Esses não são juízes justos. Então nós precisamos ter comunhão com os irmãos sem levar nada a eles de presentes, não, nem exaltação, para que a palavra de Deus possa vir pura para nós. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, ao tal homem morrerá e tirarás o mal de Israel. Então o Senhor hoje, Ele quer que nós o ouçamos dentro de nós. Aí em 1 João, a unção vos ensinará todas as coisas. Quem é a unção? A unção é o óleo sagrado. Quem é a unção? A unção é o Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nós, Ele se tornou esse unguento, esse óleo. E hoje, esse Espírito que é o sumo sacerdote, ele é o óleo dentro de nós, o nosso Espírito, ele é a unção que fala, ele é vivo. Para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Soberba, orgulho, vem do diabo, de Satanás. E se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, nós vamos ser guardados do orgulho e da soberba. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.